Excelente noite de quinta-feira para você, assinante da TV Destaque, para você que acompanha o programa nas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, hoje com muita análise para você, para 1h30 de debate e análise sobre Libertadores da América. Tivemos jogo ontem na terça-feira, o Santos passou aí pelo Estudiantes, o Palmeiras passou pelo Boca Juniors fora de casa, hoje jogam Cruzeiro contra a Universidade de Chile lá em Belo Horizonte e Vasco contra Racing no Rio de Janeiro. Também jogos decisivos aí para os brasileiros deste grupo da Libertadores. Também vamos falar de Brasileirão, com várias questões envolvidas. Além de projetar a rodada do final de semana, tem várias questões para a gente trabalhar aqui no Brasileirão. Por exemplo, quem está jogando o melhor futebol na atualidade? Ou que estilo de jogo você prefere? Do Grêmio? Do Corinthians? Do Atlético Paranaense? Nelsinho Batista não é mais o técnico do esporte, ele saiu falando cobras e lagartos. E ele disse que o estopim para ser mandado embora era um áudio que vazou lá da diretoria, dizendo que se ele tivesse perdido para o Botafogo, ele seria demitido. O que vale mais, então, afinal de contas? Trabalho, desempenho ou resultado? Essa é uma discussão que a gente vai fazer aqui também. E, claro, vamos passar pela Copa do Brasil. A gente tem as imagens do jogo do Grêmio que passeou ontem contra o Goiás, ganhou de 2-0, poderia ter feito muito mais, vai agora jogar de volta em Porto Alegre, e o Corinthians empatou fora de casa com vitória por 0-0. Esses os temas, claro, acompanhados da enquete da noite, dos nossos canais de comunicação, para você participar com a gente, e quem vai falar sobre isso é ela que está aqui ao meu lado, a simpatia da bola eterna, Luciane Bruno. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Lu. Boa noite, Leandro. Um prazer estar aqui com você mais uma vez e com todos os comentaristas aí, show de bola, e uma boa noite para você aí de casa. Eu tava com saudade já, né? Depois de 15 dias, tô aqui de volta. Sem chinelo, né? Sem chinelo agora. Sem chinelo dessa vez. Sem a fábrica de chinelos do Esporte na Rede. Então, você aí de casa deve participar aqui do programa do Esporte na Rede. Você participa pelas nossas redes sociais, né? Pelo nosso Facebook, www.facebook.com/programa Esporte na Rede, tá? Então, tá aí na sua tela. No GC, sempre vai estar aparecendo os nossos canais de comunicação. Temos também pelo Facebook da TV Destaque, então você confere não só o Esporte na Rede, mas toda a programação da TV Destaque, que é o facebook.com/tv.destaque. Lembrando vocês de casa, nós temos aí um WhatsApp para você também. Então, anote, está aqui no rodapé, mas repetindo para você, é o 11, né, que nós estamos aqui em São Paulo, é o 941125995. Então, não deixe de participar, mande sua pergunta, seu comentário, sua crítica. E o que você achou aí dos últimos jogos, que os nossos comentaristas vão aí falar um pouco mais sobre o assunto, né, Leandro? Isso aí. Procure também nossa live, eu estou tentando compartilhar aqui, não achei ainda, acho que não entrou, mas daqui a pouco com certeza entra. Então, você vem aqui na nossa live e comente com a gente, que a sua opinião é muito importante pra gente. Exatamente. Valino, dá uma olhadinha depois só se entrou ou não, só pra gente poder compartilhar e a galera participar com a gente. Vamos apresentar os comentaristas. Ah, não, tem a enquete. Você já falou da enquete? Não, então vamos falar da enquete. Vamos colocar a enquete aí. Vai estar aí na sua tela a nossa enquete dessa semana. A enquete é: quem é o melhor jogador estrangeiro em atividade no Brasil? Quem é o melhor jogador estrangeiro em atividade no Brasil, aí na sua opinião? Então, tem a enquete, responda pela nossa página do Facebook, né, que é o programa Esporte na Rede, para você. Então, responda o que você acha. Quem é o melhor jogador estrangeiro em atividade no Brasil? Essa pergunta é difícil, Responderemos esta enquete, senhores comentaristas, quando formos falar de Campeonato Brasileiro, que a gente vai ter um bloco e meio para falar disso, porque são muitos assuntos, a enquete está lá dentro também, tá? Vamos ter meio bloco para a Copa do Brasil, porque é mais curtinho mesmo, e esse primeiro bloco é da Libertadores. Flávio Santos, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leandro, boa noite, Luciana, a todos que estão aqui, a quem nos acompanha em casa. Leandro, o meu destaque vai ser o seguinte, raramente dá para a gente comparar dois esportes diferentes, como o basquete e como o futebol. Mas dá pra gente acompanhar. Você vai fazer sua metáfora. Não vai ser uma metáfora. É não vai ser metáfora, não. Vai ser uma coisa bem prática e direta. E objetiva. E objetiva. Então vamos lá. Dessa vez a gente tem duas entidades históricas, uma no basquete e outra no futebol, que estão passando por momentos muito similares. O San Antonio Spurs e o Barcelona. O San Antonio está a ponto de ser eliminado do playoff da NBA, numa rodada que há tempos ele não era eliminado. Ele é um time que há mais ou menos 8 ou 10 anos frequenta jogos decisivos da NBA, e dessa vez ele não vai conseguir ir à frente. E ele tem dois jogadores ali, o Ginobili e o Tim Duncan, que estão há vários anos lá na franquia e não conseguem jogar. E me parece que eles vivem uma situação igual a do Iniesta e do Busquets no Barcelona. Então, no esporte, fica a lição de olhando para essas duas franquias, no esporte tem hora que acaba o ciclo. E não adianta prolongar, seja físico, seja técnico. Quando você prolonga o ciclo, é sinal de fracasso evidente e de queda de rendimento.
Muito bem, também com a gente nessa noite, você já ouviu aí, ambos de cinza, estamos aqui do lado do cinza. Combinando, né? Havia aquele filme Homens de Preto, hoje temos Homens de Cinza aqui no estúdio. Luiz Ademar, boa noite, Luiz Ademar, tudo bem? Boa noite a todos os amigos, principalmente aos amigos de casa. O meu destaque especial, inicial principalmente, é o seguinte, é o Palmeiras que está encontrando um time titular. O Palmeiras, para mim, é disparado o melhor elenco, mas não tem o melhor time. O Grêmio tem um time melhor, mais aplicado taticamente. O Corinthians, taticamente, é um time melhor. O Atlético Paranaense está querendo ser esse time. E o Palmeiras, que tem o melhor elenco, não tinha o melhor time. E não tem. Mas a partir do momento que o Edu Dracena entra no time, o Kenaldinho, hein? Que é isso? O Keno, eu acho muito bom jogador também, está sendo efetivado no time titular. Aí voltou o Diogo Barbosa. O Palmeiras está começando a esboçar um time. E nós vimos diante de um Boca já um esboço de um time forte que fez frente ao Boca, uma das poucas equipes brasileiras que venceram o Boca lá na Argentina. Então, meu destaque é para o Palmeiras. Olho no Palmeiras, que o melhor elenco pode se transformar logo, logo no melhor time. Muito bem, também com a gente nesta noite, agora pela minha esquerda, Mário Cardoso. Tudo bem, Mário? Beleza, Leandro, amigos, comentaristas aqui presentes, Luciane, todos os amigos da TV Destaque. Mais uma vez é uma alegria estar aqui. Tem vários assuntos que me chamaram um pouco a atenção ao longo dessa semana que eu queria destacar. Rapidamente citar... Serão 3 horas de destaque inicial. Não, só 30 segundos para você. 30 segundos. Há denúncias de gastos equivocados na Prefeitura de São Paulo e utilizando para isso eventos esportivos, os vereadores usando verba além do que devia, alugando equipamentos em vez de comprar e aparelhar a cidade para que a prática esportiva seja uma coisa acessível à população. Mas queria falar sobre o Santos, que vive um momento delicado. Houve uma denúncia essa semana em relação a assédio sexual dentro das categorias de base do Santos. Hoje o jogador Diego Vitor foi afastado porque foi pego no exame antidoping com rastros de cocaína, parece, no sangue. Claro, vai ter a contraprova ainda. Não censurando o jogador, que já teve outros desentendimentos, até por questão de disciplina, mas o Santos está num momento delicado, né? Dentro de campo conseguiu uma vitória importante contra o Estudiantes, que eu já esperava que fosse acontecer, e o técnico vai ajeitando o time. Até o Gabigol fez gol. E fala-se em trazer o Paulo Henrique Ganso para reforçar o Santos, com salário em torno de R$800 mil. Eu não acho que seja por aí, mas a gente pode até discutir isso depois, quando chegar o bloco adequado. Muito bem, também com a gente está o PVC de Guarulhos. PVC, e você aí pode sugerir o que você acha que significa a sigla PVC. Jonathan Silva, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos companheiros. Mais uma vez um prazer estar aqui. Eu já estou emendando aí 2 programas juntos, né? E meu destaque seria para o Salah, do Liverpool. Eu acho que é um jogador que me surpreendeu muito e que tem feito aí a diferença. Ele e o Firmino, né? Mas ele tem sido um destaque até maior. Tem conduzido esse time do Liverpool que nos presenteou aí nessa semana com um jogaço contra a Roma. A Roma também teve seus méritos, mas de certa forma um jogador que tem me surpreendido e até arrisco a dizer se essa votação da FIFA, que tem todo um conceito, que vai para capitão, vai para aquilo, para isso, se fosse uma votação séria de verdade, teria a grande possibilidade de ser o melhor jogador do mundo, sem dúvida nenhuma. Tá jogando o fino da bola. O Diego René, ele colocou uma coisa no grupo, não dá para comentar aqui, mas depois eu comento sobre a fase do Salah, que foi assim, sensacional. Foi uma tirada sensacional. Bom, esse primeiro bloco, então, a gente vai falar um pouco de Libertadores da América. A gente tem aqui mais ou menos uns 20 minutos para discutir. Antes da gente falar do Santos, que a gente tem as imagens do Santos, mas vamos começar pelo mais quente, que foi o jogo do Palmeiras ontem. Palmeiras passou pelo Boca Juniors, ganhando de 2-0. Assisti ao jogo. E vou agora pedir a opinião de vocês, mas para mim, a mídia exagerou um bocado. Carregou nas cores e elevou o patamar do Palmeiras aos céus. E se tivesse perdido, acho que seria completamente o oposto, né? Porque disse que a vitória foi histórica? Foi. O jogo foi emblemático? Foi. Mas falou, nossa, com uma super segurança, um jogo sólido. Eu não sei que jogo vocês viram. O primeiro tempo foi um Deus nos acuda e só não tomou o gol por sorte.
Achou um gol no final do primeiro tempo. No segundo tempo, sim, voltou com a cabeça no lugar, tocou um pouco mais a bola, segurou um pouco mais a pressão, o Jailson quase não trabalhou, aí colocou o Boca Juniors, né, para dançar ali e conseguiu segurar o resultado. Agora, o primeiro tempo foi horroroso. Para mim, o futebol do Palmeiras ontem foi nota 5,5, 6, explodindo. Eu quero ouvir dos senhores o que os senhores viram do jogo, porque eu vi outro jogo do que a mídia principal viu. Eu acho que você é um corneteiro. Não, eu tô falando o que eu vi com a minha isenção jornalística. Então, por isso que eu estou brincando, estou com um amigo, eu falo assim, olha, corneteiro. Você chega lá, para amarrar um Boca, você tem que fazer um jogo amarrado. Eu acho que você tem que dificultar. E aí, nós vimos o Boca jogando aqui, jogou a mesma coisa que você falou desse jogo amarrado do primeiro tempo, que você tem toda a razão. Mas aí eu acho que você tem que... É uma característica. Vamos estudar o Boca, o que ele vai fazer? Vai pressionar, vai tentar fazer o jogo, vai tentar ir para dentro. Aí você vai amarrando o jogo, vai segurando, vai soltando os seus jogadores aos poucos. A partir do momento que você não vê que já não tem aquela pressão e tudo, o primeiro tempo foi amarrado. O gol, por acaso, eu acho mais ou menos. Eu acho que a característica... O Palmeiras tem um defeito. As costas do Marcos Rocha. Mas ele no ataque, ele é muito bom. Ele é muito... O Palmeiras tinha que encontrar ali pro Bruno Henrique com o Felipe Melo a solução de cobertura, porque ele é muito bom indo e aqui tá um problema que eu vejo. Aqui tá um problema. Mas quando ele vai pro ataque e bate aquela bola, ele me lembra muito na capacidade de cruzamento do Daniel Alves. Eu acho que ele tem essa virtude, o Marcos Rocha. E a cabeçada também foi muito inteligente, não é uma cabeçada fácil. Aquela bola vem, você dá aquele toque de... Então, assim, achei o jogo, acho que é uma bola treinada. A bola, quando você chega do lateral e ele joga pro segundo pau, eu acho uma jogada treinada. Não foi um futebol de encanto? Não foi no primeiro tempo. No segundo tempo, se o futebol, você falou 5,5, 6, eu também admito. Acho no também, global do jogo, na soma dos dois jogos. Acho no primeiro tempo. Admito no primeiro tempo que você falou. A sua análise eu concordo no primeiro tempo. No segundo tempo, jogando com pressão, o time vai ir pro tudo ou nada. E você joga com tranquilidade, como se estivesse jogando na Arena Palmeiras, se foi 5,5, 6 no primeiro tempo... Aqui você pode falar Allianz Parque, viu? Pra mim, então... Aqui você pode falar Allianz Parque. Pode falar Allianz Parque, é verdade. Aqui não é Globo, não. Você sabe, eu tô tão acostumado no Sport TV, não pode isso, e não pode aquilo. Afinal de contas, o cara entuxa dinheiro no futebol e a gente não pode falar o nome dele. Isso, não pode. Obrigado por você ter me falado, porque o Sport TV falava tanto pra eu não fazer, que você acaba ficando, né, bitolado nessa situação. Mas então, no Allianz Parque, parecia no Allianz Parque jogando na Bombonera. Acho que, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de trabalhar na Bombonera. Ali é difícil até para você ser jornalista, cara. Você sente pressão até como jornalista. Então, o Palmeiras passeou no segundo tempo. Então, 6 com 9, 7,5, 8, acho que o Palmeiras... O senhor está bastante generoso, eu diria. Você quer ver? Flávio Santos, dá a nota pro jogo. Pro Palmeiras ontem? 6,5. Nossa, vocês estão eu dou um 6,5. É que o senhor é ainda mais rigoroso aí. Não, eu dou um 6,5 porque eu acho que... Vocês estão brincando que 6,5. Não, eu acho que o time... Palmeiras ganhou do Boca. Nunca ninguém... Peraí. 5,5 foi. Não, peraí, eu acho que o jogo é analisado no todo os dois tempos. Exatamente. O primeiro tempo do Palmeiras foi fraco. Certo. No segundo tempo ele melhorou. Verdade. Eu critiquei um negócio aqui no último programa que eu vim, que eu até defendi o Roger e defendi a defesa do Palmeiras quando foi criticada. Porque eu entendo que defesa no futebol atual não é formada só por 2 zagueiros, é por um sistema defensivo. É um sistema inteiro de marcação. E ontem o Palmeiras melhorou isso. Os volantes marcaram, em que pese o Marcos Rocha ter esse defeito, os zagueiros foram firmes, ontem foram sólidos. Então eu acho que o Palmeiras evoluiu, não foi brilhante tecnicamente, e tem uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, Leandro. Ontem ninguém deu piti no time do Palmeiras. Para mim foi o maior pelo ponto de menos todos. Procuraram jogar bola, eu né? sempre critico o Palmeiras pelo equilíbrio psicológico. Dudu, Felipe Melo, Lucas Lima, que se apaga e some no jogo. Ontem ninguém deu piti. Então fica a lição. Quando não tem piti, quando tem equilíbrio psicológico, o futebol flui, o futebol é desenvolvido, mesmo que não seja exuberante. Até porque a gente não vê nenhum grande time, nenhum grande jogador dando piti. A gente não vê o Real Madrid dando piti, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah. Essa é uma virtude dos europeus. Não, mas aqui a gente tem uma questão cultural. A gente tem um Danilo que tá no Corinthians. O Danilo é um cara completamente frio, uma geladeira. Não, mas aí nós estamos, assim, mas time, é difícil você ter um time igual um time europeu. Assim, Você falou tudo, time, porque se você for analisar os jogadores, o ataque do Barcelona, por exemplo, um argentino, um uruguaio, sim, então sim. você falou tudo. Eu admiro muito o futebol. Eu admiro.
Eu lado, admiro assim. muito o Danilo. O Danilo só jogou em time grande aqui, pressionado por torcida. A gente nunca viu ele dando carrinho para fazer média, nunca viu brigando com o torcedor. E não é à toa que eu acho, estou falando machismo aqui que eu não conferi no Google, né? Eu acho que é o cara que está jogando aqui no Brasil com o maior número de títulos importantes. Curiosamente ou hoje, não. sim. Tá, mas Curiosa... só pra gente não desviar da pauta, você quer concluir do Palmeiras? É que eu preciso ouvir eles também, a gente vai colocar o Santos então aqui na só para Libertadores finalizar, também. sistema Só pra defensivo não desviar da funcionou Libertadores. ontem como um todo e o equilíbrio psicológico fez o futebol do Palmeiras fluir melhor que nos outros jogos. Muito bem, eu vou pedir a palavra de vocês, mas antes eu quero chamar a Michele Nogueira aqui. Venha cá, Michele. Venha. Aqui é TV ao vivo, não tem problema. É a minha outra esportete, que hoje está ali fazendo os bastidores. Vira, não, vem cá. Fala aqui pertinho do microfone. Tudo bem? Fala quem vai pro ser pessoal campeão aqui. brasileiro, por Tudo favor. bem? Ela tem que falar pertinho. Tudo bem com você? bem, Então, tudo eu chamei a certo. Michele aqui porque ela veio me trazer, ó, vem cá, se aperta aqui para aparecer, ó lá, dá tchauzinho. Ela veio me trazer aqui o celular, o aparelho do WhatsApp, que eu vou repassar aqui para Luciane e Bruno. Por quê? Hoje a gente está com um probleminha na live no Facebook, certo, Exatamente. Luciane? Então, quem quiser participar do programa, participe aqui, ó, pelo WhatsApp que está aparecendo ali na tela. Quer falar o número de novo? Isso. Eu quero repetir, então, o número Calma de que eu já vou vocês te de liberar. casa. Então, o nosso WhatsApp é 11 941125995, 941125995. Então, não deixe de participar pelo WhatsApp. A nossa live, infelizmente, não está no ar, não está funcionando, mas também na nossa página, na nossa enquete, você pode também participar por lá. Isso. Então, você comenta aí embaixo da enquete, né? Se você não quer responder a pergunta, enfim, que eu leio, tá? Porque, Ou aqui pelo WhatsApp. Ou pelo WhatsApp, repetindo para você, 941-25995. Tá aqui, ó, Natanzinho. Vou liberar a Michele, mas eu te chamei aqui para perguntar se você viu o jogo ontem, viu? Do Palmeiras. Quem vai ser campeão brasileiro, por favor? Quem vai ser campeão brasileiro, senhor? A pergunta da noite do Luiz Ademar, quem será o campeão brasileiro? Vai ser o Corinthians. Quem será o campeão da Com Libertadores? certeza. Quem será o campeão da Copa do Brasil? O Corinthians. Tá bom, obrigado, Michele. Tá vendo? liberado. Olha, Tá o Leandro, liberado. ele Tá tem liberado. duas Sportest, como é que você chama É, ela? Sportetes. Olha que São Sportetes. bonito. Então, tem As duas Sportetes. Essa é a nova... assistentes de palco, digamos assim, que são inteligentes, que sabem que o Corinthians vai ganhar. Bom, vocês assumem a equipe de vocês. Isso é muito bonito de assistir. No Sport TV é uma coisa que não pode também, né? Isso é uma também coisa que não não pode, pode. mas eu Olha, entendo, eu entendo as Se eu for razões. falar lá, o que- gente. se eu for falar o que não pode, você vai fazer uma lista aqui, nós vamos fazer o Queria programa. aquele WhatsApp e descobrir que casar Red é igual Bull lugar de Brasil. botânico. Então, aqui não pode. Eu entendo as razões. Mário Cardoso e o Palmeiras? O Palmeiras eu entendo a avaliação que vocês estão fazendo, né? Da qualidade do jogo Me inclua fora jogado dessa. e tal. Não, é. Pode vir com isso. Vocês apresentadores, Vocês, né? o apresentador vocês e o âncora. Flávio. Porque se você for medir o futebol que o Palmeiras já jogou em partidas como a de ontem, até contra o próprio Boca, já fez outras partidas muito melhores e não conseguiu nem empatar. Ontem foi um time muito aplicado contra o Boca, que tinha 2 desfalques seríssimos, que ainda não se acertou na Libertadores, está numa situação delicada, inclusive, no grupo, e o Palmeiras jogou com muita personalidade. Tem que dar o valor à maneira como a coisa foi levada, porque, como o Ademar mesmo disse, é muito complicado jogar contra o Boca Juniors lá. Foi o Santos de Pelé, o Paysandu, o Fluminense e o Cruzeiro. Foram as únicas 5 Por isso que equipes entraremos brasileiras. depois, já fica para vocês irem pensando, não agora, não vamos responder agora, mas vai ficar para depois, o que é que está valendo mais? É desempenho, é futebol, é trabalho ou é resultado? Claro que a soma de tudo isso seria o ideal, mas o que pesa mais se você for colocar ele na balança? Mas isso a gente vai responder depois, é só para dar essa introdução do Mário Cardoso, porque eu acho que cabe um pouco aí, né, Mário? Eu acho que sim, e eu gosto de ver como o Palmeiras aos poucos vai realmente encontrando uma forma de jogar. Tem um volante que está mais velho, mas dá muita consistência e muita maturidade para o meio de campo do Palmeiras, que o Felipe Melo segura ali na frente, ajuda os zagueiros, inclusive, que são jovens. O Edu Dracena foi importante ontem, também para uma partida como essa. Os 2 laterais são ótimos. O Diogo Barbosa e o Marcos Rocha chegam muito bem na frente. O Palmeiras está conseguindo encontrar um equilíbrio, segurou o Boca, que não é fácil, e ganhou com méritos. PVC? Então, o Palmeiras... Pode chamar de Jonathan, que é injusto com você. Não, imagina, Jonathan. imagina. O Palmeiras fez uma partida... Eu entendo o que você falou, Leandro, em relação ao exagero que existiu em relação ao Palmeiras. Por exemplo, se eu fosse pontuar aqui a crítica do Mário, o Felipe Melo, ontem ele pode ter ido um pouco melhor, mas ele não vem jogando nada há muitas partidas. exato. O Mas gol vocês contra o não acharam que ele Botafogo... jogou muito ontem? Não, achei que ele melhorou. Achei que ele melhorou. Achei que ele fez um Achei que ele partidaço melhorou. ontem. O gol do Botafogo foi uma falha horrenda dele, uma bizarra. No jogo seguinte ele também falhou contra o Internacional, em disputas de bola, em passe que ele não conseguia no meio campo. Então assim, ontem ele melhorou, porque ele estava horroroso. Exatamente. Vai, Não, aliás, ele foi destaque na imprensa argentina como um dos melhores do Palmeiras, enfim. Por isso que eu digo, eu vi outro jogo completamente diferente. Não, mas eu entendo a questão quando se exagerou-se.
é porque o Palmeiras, de certa forma, mostrou uma postura diferente ontem, né? O Palmeiras, de certa forma, não foi aquele time desesperado, que vimos em várias decisões, que perdia a bola, não acertava um passe. Ontem, no que o Aldemar falou, o Marcos Rocha ajudou muito o lado direito. Compensação, se você for imaginar, o lado direito do Boca trabalhou muito, que é as costas do Diogo Barbosa ontem, que vacilou muito. Aliás, é importante também destacar que o Palmeiras também saiu com esses pontos graças à sua grande contratação, né? Foi o Ábila, o zagueiro, que não é cientificamente impossível você perder um gol daquele. Vocês viram aquele gol. Tava impedido. Não, estava impedido, mas o juiz não deu. Tá explicado porque o Mano Menezes rifou ele do Cruzeiro. Exato. Acho que ele entende um pouquinho de bola. Se eu perder um gol desse lá em Osasco, os caras saem. Não, foi algo Aqui em impressionante. Guarulhos os caras me batem. Impressionante o que aconteceu. Mas no contexto todo, acho que o Palmeiras mostrou uma postura interessante. Eu acho que pode ser que, se continuar dessa forma, é um divisor aí de águas, né? Pode ser que o Palmeiras mostre essa mesma postura ao decorrer do campeonato. Uma informação, acho que é muito interessante, quando acabou o jogo, muitas pessoas ficaram falando, foi um dos poucos times brasileiros que venceram o Boca fazendo 2 gols. O Fluminense venceu por 2 gols o Boca Juniors. 3-1, é isso? 3-1, 2-1, não lembro bem, mas eu sei que foi mais de 2 gols, foi mais de um 3 gol. a 2, Alguma coisa assim, lá dentro da Bomboneira, então é outro esquema, outra questão. Eu Na acho que- Libertadores, eu acho que em só Libertadores- o Independiente tinha ganho do Boca Que foi pela de 2 Sul-Americana. gols. Isso, É isso pela que eu te mas Na falo. assim, Libertadores, Na Libertadores, só o 2 gols de Independiente, diferença. só o exatamente. Independiente, uma Brasileiro, vez... só Palmeiras. Exatamente, Palmeiras. mas a questão é que se jogou-se aí, Palmeiras, enfim, essa é outra questão. Em relação, eu também concordo com o que foi falado ao Keno, o Keno tem se mostrado uma chave importantíssima para o Palmeiras, até porque os técnicos que se passaram, não vou falar só do Roger, insistiram muito em deixá-lo no banco. O Eduardo Batista, acho que o maior erro do o Eduardo Eduardo- Batista, passou o ano inteiro e não botou o que Não E aproveitou às o Keno. vezes por um simples preconceito, porque era um jogador que surgiu praticamente há 2 anos, há 3 anos. Ele surgiu num time rebaixado. Exato, entendeu? Então, Depois existe- que o grafite declinou, inclusive. Exatamente. Então, existe, a gente não pode ser hipócrita em relação a isso, existe esse preconceito. Então, o Palmeiras vem andando, vai se seguir dessa forma, eu acredito que vai conquistar o que deseja, que é o caso a Libertadores, até porque não estamos vendo um time como já aconteceu com o Atlético Nacional, com o Grêmio, de certa forma, ano passado, que começou a despontar e você falou, ninguém segura esse time. O Palmeiras, se continuar dessa forma, eu acredito que vai... Talvez aí também conseguir o título ou não, com uma boa campanha, porque aqui no Brasil é complicado, acho né? que um título, Palmeiras, ou Copa do Brasil, Exatamente. ou Brasileiro, ou Libertadores, Então, o Palmeiras... mas o Sim. problema do Palmeiras... Uma coisa, Eu falei isso no segundo Mas programa. uma coisa é fato, pelo menos, o resultado da tranquilidade, sem eu gosto de poder dúvida. trabalhar, O único time classificado. Confiança Exato, pro acho que isso elenco, isso é o importante. único time já classificado, pode se dedicar em paz ao Campeonato Brasileiro nas próximas rodadas. Mais que isso, né? Isso sim. Agora tem que ver a evolução. Copa Vamos do ver única daqui pra Brasil. frente. questão- Agora Vamos pode daqui pensar pra na frente. Copa do Brasil. Mas a pode única pensar no questão, Brasileiro. só Agora para tem que finalizar ver da daqui minha pra parte, frente. é que o investimento do Palmeiras foi feito para a Libertadores. Então eu acredito que se o Palmeiras vencer uma Copa do Brasil, a crítica É vai a ser... tal da obsessão, Entendeu? é a tal da obsessão. Mas Vamos mais colocar... do que isso, ele ganhar do Boca, você bota medo em todo mundo. Esse Boca tá banguelo Vamos ver. também. E o Boca vai sofrer agora para classificar, porque vai ter confronto direto com o Júnior Barranquilla. Fora de Vamos, casa. vamos- E o vamos time é colocar ruim, o Santos aí para o pessoal falar também, 10 minutinhos para a gente falar do Santos, tem os melhores momentos, é o Ilustre da Libertadores, com o Santos na sua telinha. Santos que ganhou do Estudiantes em casa na Vila Belmiro por 2-0, tá aí, um gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que não marcava depois de 8 O passe partidas. do Copete, olha, o passe do Copete foi espetacular. Eu ouvi que queria mandar o Copete pro que Vitória, só jogou, o Copete quase acertou com o mas Vitória. ele não jogou, ele só Ele jogou só jogou porque o Arthur Gomes o Arthur tá- Gomes estava Ele machucado. quase acertou com o Vitória, É, não é? Por é. empréstimo, alguma coisa assim. E aí o passe do Copete, Mas, e se e olha você só. pegar a arrancada do Gabriel e a hora que ele joga pra canhotinha, Mas, ó, ele tá arrancando o e depois ele Santos- já joga pra canhotinha e dá um tapa. Foi O lindo, Santos lindo, ninguém lindo. dava nada também, ganhou 3 partidas seguidas aí, né? Então, mas eu acho que a gente é muito injusto com o Santos, sabe? Pois é. Eu acho que aí, que a gente tá falando em preconceito, acho que existe um preconceito. O Santos é o melhor time do mundo, Vocês da imprensa. a investir em categoria de base e testar o moleque em cima. Do mundo, não é do Brasil. Do mundo, o Santos pega os moleques, ele vê, ele coloca pra jogar, ele vê se tem potencial. Você vê, os 2 gols Olha o gol do são Gabriel. dos 2 gols de garotos que vieram da onde? Da base. O zagueiro que fez o gol, como é o nome dele? Desculpa. Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Veríssimo. Joga demais. Excelente Ele zagueiro. é Joga- ótimo. Eu E tem defendi o na Gabriel, seleção Que já. quase foi embora. E Começou tem o Gabriel Henrique no banco, que pra mim joga demais também. É outro O moleque da Santos base. é o único time que tem uma zaga Então titular a e gente reserva sempre, muito quando a boa. gente vai fazer aquela... a gente deixa um pouco o Santos de lado. Assim, eu entendo de uma maneira Por isso injusta, que eu porque disse, ele ninguém não tá tem... falando, ganhou as 3 seguidas. Sim, ele aí, não ó. tem os nomes do Palmeiras ainda. Mas esses moleques podem ter o mesmo nível
dos caras que tem Eu, hoje. eu, no Palmeiras. vejo, eu vejo o Santos como a antítese do São Paulo. O São Paulo deveria fazer o que o Santos faz. Tá começando a fazer, tá começando. Esses últimos anos... Vendeu todos. Ele deveria Nem fazer jogaram, o que o vendeu o Santos David fez. Neri. Então, mas Vendo esse todo ano mundo. já tem uma leva tudo de novo Sim, lá. porque o investimento que o São Paulo faz na categoria de base é brutal, gente. Vocês já foram lá? 1 milhão por mês. brutal. É aproximadamente 1 milhão por mês. O Eu falo pra Santos, vocês. o Santos é o que o São Paulo deveria ser. Sabe, eu enxergo que o trabalho do Jair Ventura está sendo bem feito. Também. Ele não tem os valores que outros times têm, não tem cota de televisão, não tem patrocínio. A gente não fala tanto do Santos também, convenhamos, o Santos não dá audiência. É por isso que a gente também não fala tanto do Santos, não elogia tanto. Essa é a grande verdade. É mais fácil fazer média com o Palmeiras, com o Corinthians. Gente quem? Que A, não gente, fale, né? a grande mídia, de uma Ah, forma bom, geral. porque a Só gente pra fala. pontuar. Só pra pontuar. O Sport TV faz isso mesmo. Ele lá logo joga meio. Tanto que isso foi pro Sport Mas Interativo, não, a é verdade verdade, é essa. assim, teve um problema também não aí do precisa Santos nem também, citar que a são emissora A, É, emissora teve- B. A gente não faz. Não, A ok. gente Só não pra faz. pontuar. A grande mídia de uma forma geral. Agora, esse problema que você falou não deveria existir, né? A cobertura deveria ser esportiva, não comercial. Agora, eu gosto do trabalho do Jair Ventura, voltando para a parte técnica do campo. Eu acho que ele está fazendo um trabalho de reconstrução do Santos. O Santos está dando pinta que vai renascer de novo. Pode não ganhar nada esse ano, pode não ser exuberante esse ano, mas ele está fazendo o beabá do futebol. Testando o garoto, colocando um cara mais experiente ali, montando uma espinha dorsal. Por isso que eu Aí no sempre... fim vai ver, tá beliscando o terceiro lugar lá no Brasileiro. Não, o vai ver- Santos sempre tá brigando lá em cima. Vai. Todo ano, mesmo sem grande investimento, tá lá em cima sempre. E aí, Pode falar, Jonathan Marinho, Santos? O Santos, Pra gente fechar a Libertadores. o Jair Ventura, ele foi um treinador muito bem escolhido pela diretoria do Santos. Inteligente a diretoria colocar o Jair, que tinha dado mostras que com o Botafogo, onde ele não tinha nada, com menos material humano que o Santos, tinha feito um excelente trabalho, foi semifinalista da Libertadores. É o homem certo no lugar certo. E acho que o Santos acertou trazendo o Eduardo Sacha. Fico muito chateado com o menino Bruno Henrique, que fez o Campeonato Paulista e Brasileiro ano passado, maravilhoso. Era gostoso ver o menino leve, jovem, a gente que trabalha nos bastidores voltando, né? e ver que o moleque chegar sorrindo, e aí joga como se estivesse brincando, né? Aquele futebol leve, encantador. Ele teve agora o problema de uma lesão muscular, vai ficar mais um mês afastado. E eu considerava com ele voltando, retornando, o Santos, com o Rodrigo, o Gabriel, o Bruno Henrique e o Eduardo Sacha, o Santos terá o ataque mais poderoso do Outro futebol achado também brasileiro. foi o Dodô, não sei se você concorda. Ah, O Dodô sim. é outro. Saiu o Zeca e tal, tava difícil. Trouxeram o Romário 3 jogos, já devolveram pro Ceará de volta, quer dizer, compraram e Isso aí foi emprestaram. complicado porque envolve uma questão que foi a outra diretoria que contratou. Agora, E o mas o Dodô- Dodô foi um outro O achado Dodô é um também. bom jogador e quando ele apareceu na base do Corinthians, a gente já Isso. identificava que pudesse render bons frutos, como achava isso também do Marquinhos. Inclusive, falei isso para o conselheiro do Corinthians, falei, vocês vão autorizar a venda do Marquinhos? Aí é uma oportunidade. Falei assim, bom, mas vou falar do Santos, que até outro dia me perguntaram, eu falei, eu acho que o Santos não vai ser campeão da Libertadores. Porque eu ainda acho que falta um pouco mais de pegada no meio de campo do Santos para fazer essa molecada jogar, a bola chegar com mais velocidade no ataque. Ainda o Jair, a não ser que o Jair consiga. O Vitor Bueno, na meu ver, é o cara que pode chegar Pode e pode ser melhorar, essa né? peça. Voltar o cara do ano passado. né? Isso. Então, eu ainda olho com um pouquinho de ressalva, porque o grupo do Santos é um grupo fraco. Perdeu para o Garcilasso na estreia. O Garcilasso é um time incipiente e o Estudiantes é um time lento. Né? É um time vulnerável ao futebol que o Santos apresenta. Então, um pouquinho mais de calma para falar sobre o Santos. Jonathan, quer Concordo- complementar? Claro, concordo com o que você falou e eu acho que até dentro do conceito de que o próprio Santos tem realmente um time ali de 11 jogadores que entram em campo e fazem, tirando a exceção da zaga, que eu concordo, eu acho que a zaga do Santos, tanto os titulares como o tirando o David Braz, que eu tenho um pouco de receio em relação a ele, mas os demais são jogadores que quando um ou outro sai, então, enfim, é suprida ali a necessidade. O Santos, ele tem esse time, então o Jair, ele está, de certa forma, acho que eu só discordo com a questão do grupo na mão. Antes de ganhar esses últimos 3 jogos, o Jair estava com uma dificuldade enorme de montar esse time, principalmente porque estava investindo em jogadores como o Renato, que infelizmente não tem O mais time estava condições. patinando O mesmo. time estava patinando, então ele está começando a arrumar ainda. O Dodô, eu concordo, o Dodô joga um fino da bola. Na Itália, ele teve essas oportunidades, ele passou por alguns times grandes lá, a Inter, a Roma, mas ele sofre muito com lesões, né? Tanto que ele teve uma lesão na época do Corinthians, quando ele foi revelado, então ele sempre sofreu muito com lesões. Mas, de certa forma, fechando o contexto, acho que o Santos tem futuro sim. O Santos, até não é à toa que o Santos é um dos times que mais ganha dinheiro com a venda de jogadores, quando vocês frisaram aí. O Santos tem quase 300 milhões de euros ganhos só no século em relação à venda de jogadores. E o investimento é menos de 30% disso. Acho que se gastou 70 milhões, alguma coisa assim. Mas dentro de um contexto todo, se o Santos manter esse mecanismo que já vem acontecendo há alguns anos,
vai conquistar, vai colher o fruto que está querendo, aí, provavelmente títulos de expressão que o Santos já não ganha há algum tempo. Agora, onde está essa grana é que a gente nunca sabe. A pergunta que se faz, a gente nunca nunca sabe. sabe. O presidente, o Pérez, foi na ESPN falando bola da vez Só e... perde pro São Paulo. São Deu, Paulo deu uma sabonetada, uma Mas sabe o que deslizada acontece ali. com muitos desses clubes? Eu estava vendo até uma entrevista só rapidinho do São Paulo, e do esse também que você disse da ESPN. Eles gastam muito dinheiro com dívidas bancárias, com juros bancários. Se você vê o absurdo que São Paulo e Santos... Eu vi agora o presidente de São Paulo, estamos patinando, em 2019 nós vamos estar igual ao Palmeiras, com tudo pago. Se for verdade, pô, Tá tudo bom, bem. mas esse número que Tudo eu falei, bem. é importante destacar, é só em relação à transferência de jogadores. Ah, sim, não, sim. tem- mas o que eu falo é que eles pagam muito juros bancários, porque exato. você pega empréstimo no banco. O que o Paulo Nobre fez que eu achei de nobre? Paulo Nobre. Emprestou dinheiro a juros micro. 1,5%. Você vai falar, pô, ele não teve... Ele é milionário, graças a Deus, o problema dele, isso aí não é... Problema não, que bom, né? Que bom pra ele. Problema nosso, né? Que bom pra ele. E ele teve uma demonstração de amor ao clube, cara. Ele não teve prejuízo, porque ele... Não 200 tinha obrigação milhões, de fazer. Também não doou nada porque ele não recebeu doou, de volta. porque ele recebeu, o Palmeiras está praticamente quase tudo quitado já. Então você vê. Tanto que todo mundo está procurando Mas, milionário agora. Não, mas todo só- mundo. só Você pra- quer ver? mais de 120 Mas todos milhões. deveriam seguir o exemplo do Paulo Só- Nobre. só pra- Todos os mais de milionários que 120 amam o Só para serviço. fazer um adendo aqui Só rápido. pra você chamar o intervalo, rapidinho rapidinho. é o que o Ademar falou. Os clubes estão com tantas dívidas porque eles pagam por terem décadas, anos com dirigentes amadores. De Que gestões não horror- sabem de fazer gestões conta, não horrorosas. sabem negociar. Que Tomara- fazer papelão tomara- com declaração ridícula, Pois é, então. incentivo Se tivesse um quebradeira na economista rua. lá, tivesse um tomara administrador. que aprendam, né? E outra coisa que a gente também pode discutir, e que estava aqui, inclusive nas minhas questões aqui, se tem houver, mas senão fica polêmica aí pro próximo Pula o programa, intervalo. você curte mais o quê? Clube empresa ou clube instituição? Porque o clube empresa você tem um dono, o cara tem que apresentar balanço, só que ele quer o retorno financeiro. O clube instituição, teoricamente, muito teoricamente, seria sem fins lucrativos, você gasta do jeito que você bem entende, não responde por aquilo e que se exploda. Então também dá pra gente discutir modelo de gestão nos clubes. Deixa eu fazer o primeiro intervalo da noite. Tem pra gente beber aquela aguinha lá, ó? Luciane, faz tintim comigo aí. Daqui a pouco a gente volta pra falar de Brasileirão. Até já. Assista ao Esporte na Rede. Aqui temos a análise esportiva de qualidade. Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade, faça Unicesumar. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Hang Store, Pernambucanas, Marisa, CIA, Centauro, lojas americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. Rede Catavento, há mais de 28 anos realizando festas infantis com exclusivos brinquedos para pais e crianças se divertirem juntos. Um buffet com uma estrutura completa para o seu evento e um cardápio super variado. Avenida Tiradentes, 595 Guarulhos.
Telefone 2229-5907. Rede Catavento. Aqui a sua festa é garantia de sucesso, diversão e animação. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, 1 ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Assiste Esporte na Rede. Aqui tem análise de esportivo de qualidade. Profissional, realmente de respeito. Um abraço. Muito bem, Esporte na Rede está de volta com o seu segundo bloco. Se você não participou, hora de participar. Mas antes, informação importante pela Libertadores. Cruzeiro 2, procede, Mário? 2-0. 2-0 na Universidade de Chile, gol de Thiago Neves e Rafinha. Fiquei sabendo aqui agora no intervalo que o Zademar, olha, falou uma pérola para o Mano Menezes, convenceu ele num negócio espetacular. Mas isso é óbvio. Ele lia as matérias, do blog do futebol que aqui. Isso é do artilheiro do Campeonato Brasileiro. River Plate e Emelec 0-0. Bom, Luciane, quem não participou ainda, como é que faz para participar? Manda lá. Vamos lá. Lembrando vocês de casa que, infelizmente, nós estamos sem a nossa live do programa, então, pela nossa página do Facebook, né, facebook.com/Programa Esporte na Rede, você participa, responde a nossa enquete e também pelo WhatsApp. O WhatsApp tá aqui então, em cima. anote o nosso WhatsApp, que é o 11 94112 5995, 941125995. Então, mande essa mensagem, participe. É que a galera ainda não está habituada, né, Leandro? Mas devagar chega pelo lá. WhatsApp, mas espero que todos Mas saibam. na live que a gente fez pré-programa, tem o pessoal Sim. que comentou aí, ó. Temos aqui, então, vou mandar um beijo aqui para Jéssica Caroline, que está acompanhando o programa. Um grande beijo para Jéssica. você. A Fátima Vigo mandou aqui um boa noite, Fátima. Noite. A nossa querida Juliane, minha dupla, um grande que ela beijo. escreveu aqui, ó. Ela colocou o Flavinho parou de chinelado. Viu? Também vergonha na cara. Abraço, É a Juliane hein? cornetando. Abraço.
em vocês. E leia essa que eu vou explicar. Olha, temos a Eliana Nogueira Marques, um beijo pra ela. Ela colocou o seguinte: quá, 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 quá. Eu como de tudo, Horácia nada. Beijos, Lê. Na live, eu mandei um beijo pra Eliana, que é mãe aqui da nossa Michele Nogueira, né? E eu brinco com ela que ela só come salada, né? Porque outro dia a gente fez aqui, faz tempo já, mas quando teve aqui o Kiko Zambian aqui no programa, um pequeno Comes e Bebes depois do programa, ela não comeu. Então eu falei, você come o quê? Você vive de luz? Não, a gente brincou que ela só comia alface. Quem come alface é o personagem Horácio do Maurício de Souza. Então eu falei que ela é Horácia. Aí ela respondeu aqui, Horácia nada, mas obrigado pela participação. Vamos lembrar a enquete da noite, Luciane? E aí ler um pouco da participação Vamos lá, pessoal então, já. a nossa enquete da noite que está aí na sua tela. Quem é o melhor jogador estrangeiro em atividade no Brasil? Quem é o melhor jogador estrangeiro em atividade no Brasil, na sua opinião? Então, na nossa página do programa Esporte na Rede, tem lá a nossa enquete. Temos aqui 2 participações, né? O Carlos Silvio, um grande beijo para você. Ele disse que é o Cueva. E temos o Eli Medeiros, o goleiro, melhor que o Alisson da seleção brasileira, o paraguaio Gatito Fernandes, Isso. do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro. Um grande beijo para o Eli, que está sempre acompanhando a minha página, sempre acompanhando o Leandro e sempre prestigiando o Esporte na Rede. Um grande beijo. Muita gente citou também durante a semana a Balbuena, o Kahneman, que é o zagueiro do Grêmio. Casim não foi muito bem citado, mas o Kahneman e o Balbuena foram bem citados, o Cueva também bastante, Arboleda, se lembraram bastante do Arboleda, o zagueiro do São Paulo. A gente vai discutir esse tema agora, falando de Campeonato Brasileiro. Antes da gente colocar o VT, eu quero colocar a próxima rodada, para a gente poder projetar a próxima rodada do Brasileirão. São as telinhas que estão aí na nossa ordem, Rafael Guarino. Vou colocar as telinhas do Brasileirão. Então, ó, a próxima rodada está aí no final de semana. Sábado, Botafogo e Grêmio vão se enfrentar no Engenhão às 4 da tarde. Domingo tem Atlético Mineiro e Corinthians no Independência, 4 da tarde. Paraná Sport joga no Durival Brito, 4 da tarde. Mesmo horário para Bahia, Atlético Paranaense na Fonte Nova. Mesmo horário ainda de Fluminense e São Paulo no Maracanã. E ainda Ceará e Flamengo no Castelão. Tudo às 4 da tarde. Próxima telinha. A rodada vai se completar com Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque. Allianz Parque, viu, Ademar? Que pode. Allianz Parque. Às 4 da tarde, também no domingo. Tudo domingo, 4 horas, esses jogos. Às 7 da noite tem Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio. E na segunda-feira, 2 partidas completam a rodada. América Mineiro e Vitória no Independência, às 8 da noite. Mesmo horário para Santos e Vasco no Pacaembu. Leandro, só para o Santos e Vasco, esse jogo foi adiado. Foi para dia mudado? Vai só depois da Copa. Então esqueçam o Santos e Porque Vasco o no Pacaembu. Vasco joga na Libertadores quarta-feira, então não Santos pode terça jogar. E também. o Santos terça, então o jogo foi adiado para 16 Então, de julho. pela tabelinha, fechamos ali com América Mineiro e Vitória no Independência, esse jogo da segunda-feira. Eu vou pedir para o Rafael colocar os gols dessa última rodada, da segunda rodada. Enquanto isso, a gente vai falando um pouco de Brasileirão. Se quiserem responder a enquete da noite sobre Libertadores e projetar a próxima que a gente viu aí, fiquem à vontade. Sim. Senhores? Brasileirão? Posso começar aqui? Por favor. Que Pra- jogo vocês vão destacar? Para Ó, mim, se não só tivesse saída, era o Mina. Se não tivesse saída, era o Mina que estava jogando muito. Para mim, é o Gatito melhor, mas muito próximo o Balbuena. Muito próximo, está jogando muita bola, o Balbuena. Então, eu entendo que o Gatito é o primeiro, o Balbuena é o segundo. E em relação ao campeonato, tem 100% o Corinthians. O Corinthians tem um time, dá para a gente falar, taticamente bem definido. O Carille, cada vez mais, eu admiro a forma de trabalhar dele, a postura que ele tem de analisar os adversários. Eu discordo de quem fala que o Corinthians tem um time fraco, aquela coisa. Você vê que agora perdeu o Ralf por 40 dias, tem o Gabriel. Você encontrou um lateral esquerdo. O Corinthians tem o Fagner jogando muita bola, brigando até por vaga na seleção. Tem o Cássio jogando muita bola. Tem uma dupla de zaga consistente. Não tem um atacante, mas quem vem fazendo esse papel mais chegando é o Rodriguinho, que está fazendo com uma precisão e com uma maestria. Então o Corinthians vai brigar por título por toda essa consistência. O São Paulo tem 4 pontos, é obrigação de brigar por título. Aproveite, então, fale de Atlético Mineiro e Corinthians, que acho que é um dos destaques do final de semana. Já que você está falando do Corinthians, de Fluminense e São Paulo, que é outro destaque do final de São semana. Paulo tem 2 pontos no campeonato. Né? Não, o São Paulo ganhou do Paraná e ganhou do Paraná. Então o São Paulo tem 4 pontos, tem a obrigação de brigar por títulos. Acho que São Paulo e Fluminense é uma partida difícil para o São Paulo, embora para mim o Fluminense é fraquinho, mas o Abel está fazendo um trabalho gigante com um time fraquinho. Mas o São Paulo tem a obrigação, 50 milhões tem que ir lá e ganhar. E o Corinthians com o Atlético, eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade. Se empatar, já está de bom tamanho. Leandro, primeiro a enquete. Sim. Eu fiquei em dúvida entre o Balbuena e o Gatito. Só que eu entendo que o Balbuena está inserido num sistema defensivo muito competente. O Corinthians inteiro é bom em se defender.
E o Gatito ele tem impacto individual maior nos resultados do Botafogo. Ele impacta diretamente o resultado. Quando você falou pacto, eu achei que você ia falar com coisa ruim, mas tudo bem, não era. Não, ele impacta diretamente o resultado do Botafogo. Quantas vezes o Ele Botafogo... é o goleiro que garante 3 pontos. Né? Garante, às vezes garante um também, às vezes garante um também. O Botafogo tá com as calças na mão, ele fecha o gol, né? Pega um pênalti, tem técnica apurada. Então ele... Tem outro no Vasco lá que garante o maior vexame da história do time. Pois é. Então eu acho que se a gente for pesar individualmente, é o Gatito. Agora, sobre o Brasileirão, eu acho que o Corinthians, se os times vão abrirem o olho, ele vai deslanchar de novo. Aqui no Brasil... Projetando na próxima rodada, Atlético Mineiro e Corinthians, então. Você acha que dá Corinthians? Acho que dá Corinthians. Eu estou confiando muito no time do Corinthians, porque os principais times aqui do Brasil ainda estão se ajustando, por incrível que pareça. O Palmeiras, o Cruzeiro não se achou. Está vendo os gols aí de Paraná e Corinthians. E o Corinthians, ele manteve a base do ano passado e o Carille encontrou soluções para deficiências do time. Você veja que o Jô saiu, o futebol, claro que não está ligado uma coisa diretamente à outra, mas o futebol do Rodriguinho cresceu pra caramba esse ano. Cresceu pra caramba. Então o Carille, ele é mestre em achar soluções para problemas no elenco. Então eu confio bastante no Corinthians esse ano. Acho que o São Paulo, só pegando o gancho... Fluminense e São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem o dever de evoluir pelo que ele investiu, mas eu não vejo como ele evoluir. Porque ele está apostando em jogadores decadentes. É difícil você fazer evolução com jogadores como Nenê, como Diego Souza. Eu só acredito no São Paulo se os moleques encaixarem, ganharem confiança, ganharem corpo. Fora isso, eu vejo o São Paulo estagnado, pode estabilizar um pouquinho aqui. Esse zagueiros aí do Aguirre, você gosta? Não gosto. Eu não gosto, eu acho que aqui no Brasil, os jogadores não estão adaptados para jogar nesse esquema. Eu acho que quando se fala em 3 zagueiros aqui no Brasil, tem gente aqui que fala na Itália dos anos 90, no futebol italiano dos anos 90. Então, quer dizer, a gente não tem costume, não tem cultura e não está pronto para... Eu acho que o Aguirre é o seguinte, só para finalizar e não me alongar muito. Não, ele tá num estágio emergencial. Ele tem que arrumar esse time para ontem. Não dá para ele inovar. Ele tem que pegar, fazer o básico, fazer como o Carille. Põe o que cruza, põe na lateral. O que fecha o meio-campo, põe no meio-campo. Não inventa. Mas eu acho que ele vai ser sabotado, entre aspas, porque o São Paulo trouxe muito jogador em decadência. E aí, Marião, Jonathan? Vamos projetar essa próxima rodada aí e falar da enquete. Quem vocês acham o melhor jogador estrangeiro em atividade no Brasil hoje? Começar com a enquete que a gente soltou antes. Quando você lançou ela no ar, você lançou ela no grupo do WhatsApp. Aí já começou o Diego Renan, já Trellis, né? Cueva, Casinho. Aí eu pus luz na discussão e disse que pra mim era disparado o Balbuena. Aí eu lembrei do Gatito. Não era tão disparado. E eu coloquei o Gatito em segundo. Aí a Juliane citou o Kahneman. O Kahneman fazendo isso, exatamente. E aí o Gatito realmente, o Gatito, ele é para o Botafogo muito mais do que o Balbuena acaba sendo no Corinthians. Porque o Gatito é o que faz milagre no Botafogo. Com atuações espetaculares. Ele tem o Jefferson, que é goleiro de seleção brasileira na reserva. Ele, né? Mas o Balbuena, que chegou assim, ninguém conhecia e tal, era zagueiro da seleção de base do Paraguai. Não é um cara renomado, mas ele entrou na zaga do Corinthians. A partir do momento que o Balbuena assumiu a condição de titular, todos os outros zagueiros que jogaram ao lado dele, o Pedro Henrique, o Pablo, aquele outro menino lá, que eu não me lembro o nome agora, mas o próprio Henrique agora, serviram para dar consistência defensiva para o Corinthians. Eu acho que o Balbuena é um dos pilares do Corinthians. Eu acho que mais do que o Rodriguinho, mais do que o Cleison, né? Que é um árbitro, que é a única opção de velocidade e tal, mas que de vez em quando também se fala, meu Deus do céu, né? Então, já entrando na questão do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians... Citou o Romero, por favor. Eu acho que a questão do brasileiro... Temos uma citação aqui, Luciane e Bruno, por favor. Verdade, a Thaís Herrera, um grande beijo para a Thaís. Ela acha aqui que o jogador estrangeiro, aí, o melhor, é Balbuena Romero. Mas ela põe Romero. Exclamações, Romero também. Romero, se você fizer uma enquete, qual que é o jogador mais chato do futebol brasileiro, eu ponho o Romero. Como simula, hein? Simulador. Aí eu acho que cabe a gente desmembrar essa enquete. Qual jogador brasileiro mais chato e estrangeiro mais chato? Porque brasileiro tem muito concorrendo aí também, viu? Vamos colocar uma enquete? Fecha aí. Merece. Fecha aí, Maria. Não, então, eu acho que o Corinthians, ele ainda... É claro que pela consistência, pelo sistema que funciona, entra e sai jogador, realmente pode esboçar alguma coisa, mas eu acho que não vai ter fôlego. Esse jogo contra o Atlético é emblemático mesmo. O Corinthians vem de uma sequência de quarta a domingo, jogou contra o Vitória, vai jogar contra o Atlético fora, tem jogo na Libertadores quarta-feira. Então, nessa intensidade, o Rodriguinho que vem de lesão, eu acho que o Carille não vai nem colocar o Rodriguinho em campo contra o Atlético. Ou
vai poupar alguns jogadores. Porque não dá para você já em abril expor o seu time a Ele disse 5 que jogos pensa em poupar consecutivos nessa intensidade. Mas os caras não falam que a ideia é fazer isso daí, depois dar uma folga para os caras na Copa? Pode ser. Então, isso realmente mais uma vez a gente uma lesão vive grave, aí sei lá. mais uma vez a gente vive um momento foi. de um campeonato atípico para analisar. Porque é realmente isso. Eu até estava conversando com respeito a contratações do Corinthians, a questão Roger, centroavante e tal. Não tem uma direção de futebol de clube agora que vá contratar um jogador. Tá chegando o Thiago Silva, por exemplo, para o Palmeiras, para pagar o salário dele em maio, junho, julho, sem ele jogar. Então agora é isso aí. As contratações vêm para depois tem a janela mesmo, Júlio. Jonathan, essa rodada do Brasileirão. Então, jogos de destaque, eu acho que são Atlético Mineiro e Corinthians, Fluminense e São Paulo, Internacional e Cruzeiro. Eu acho que Bahia e Atlético Paranaense é um jogo bem bacana. Eu acho que o melhor é Paraná Esporte, eu já discordo de você. Paraná Esporte. Nossa senhora. A filosofia do Atlético Paranaense a gente vai discutir no próximo bloco, inclusive com os estilos de jogo. Vai, não deixe de perder, hein? Não deixe de perder. Exatamente. Bom, em relação, começando pelos jogos, eu acho que esse Corinthians e Atlético vai ser muito emblemático, porque o Corinthians, o jogo do Vitória, quem assistiu, viu que o Corinthians sofreu muito para criar gol. E o Atlético tem sofrido muito para não levar gol. Então vai ser um jogo meio que um com medo de atacar, outro com medo de defender direitinho. Então pode ser que seja um jogo um pouco emblemático aí. Pode ser que saia um gol. Botafogo e Grêmio pode ser um bom jogo também. Né? Também, mas o problema do Botafogo, o Botafogo é que é um time que até hoje ele não foi constante. Ele é um time que faz uma partida extremamente eficiente e vai em outra partida e faz uma péssima exibição. Em relação ao São Paulo, também gostaria de destacar para esse jogo, que eu estou bem curioso em assistir, em relação aos 3 zagueiros. Eu já vi times com 3 zagueiros muito ofensivos. Eu gosto. São Paulo, tricampeão brasileiro. Exatamente. Eu gosto dos 3 zagueiros. Então, a questão dos 3 zagueiros ela é bem relativa. Agora, é o que vocês também destacaram. O Aguirre já era um técnico que ele nunca foi conhecido por ter um trabalho tão consistente. Ao máximo que ele conseguiu levar foi um Penharol para a final da Libertadores 2011, salvo engano. De lá para cá não conseguiu mais nada. Fraquíssimo. Então ele tem... Levou o Inter à semifinal da Libertadores. Exatamente. Também tem isso. Mas ele tem sofrido com problemas frequentes nos trabalhos e vai pegar um São Paulo que já é uma bola de fogo em relação à pressão e, de certa forma, está tentando encaixar a sua filosofia de um outro lado, de um Fluminense, que vem, como o Ademar falou, um time muito fraco, mas tem o Abelão no banco, que está fazendo um trabalho excelente, apostando na garotada, não porque ele quer, é bom destacar isso, porque o Fluminense realmente não tem dinheiro, não tem Unimed, não tem mais nada. E em relação à enquete, só para terminar, eu acho que, só para curiosidade... Antes só da enquete, só dar um pitaco do Aguirre aí, porque a gente falou aqui semana passada, estava rolando o jogo na hora do programa da Copa do Brasil, né? E o São Paulo abriu 2-0, eu juro que eu não imaginava que o Atlético Paranaense conseguisse empatar aquele jogo, sinal que o sistema do Aguirre ainda tem falhas. Acho que evoluiu muito o São Paulo, mas ainda tem falhas e precisa corrigir. Tem na criatividade, você não pode colocar Jusilei, Petros, você pode ter 3 volantes, e aí você põe o Nenê, coitado, com 200 anos lá, para ficar correndo que nem um louco. O Nenê tá jogando mais do que a gente tá jogando. Só o Brinquete é o casinho mesmo, Jonathan? Não. Eu concordo com vocês em relação ao Balbuena, mas eu gostaria de citar também o Otero. Porque esse cara me surpreendeu, porque eu lembro dele jogando no Caracas, numa Libertadores, não lembro qual que era. E naquela época eu achei ele curioso. Quando você bate o olho no jogador, você fala, cara ruim, né? Você bate o olho no cara, você fala, que jogador ruim, né? E ele veio pro Atlético, não entendi o porquê. E tá jogando bem, mas eu fico com o Balbuena também. Acho que só por dados de curiosidade, o brasileiro esse ano ele tem investido bem menos em relação a estrangeiros, né? O ano passado foi 69, esse ano só tem 51, contando com o Sheik, que tem nacionalidade do Catar, né? E o resto, então, teriam 50 jogadores. Então, você vê que os times brasileiros estão recuando. Foi algo que a gente comentou até no programa passado, né? Deve ou não investir? Não. É um dado curioso aí, porque, de certa forma, os times têm investido em jogadores que não têm correspondido, no caso do Trellis, o próprio Cueva, que, de certa forma, até parece que não quer jogar fez 3 gols no Curitiba e veio ganhando 250 mil. Exatamente. Os caras ligaram pro Ricardinho. O Alessandro ligou pro Ricardinho. Ricardinho, ele joga aí no Curitiba. Não serve pra nós. Ele veio por 250 pau, 3 gols em 25 jogos no Curitiba. Perguntei também. Aí você fala assim, você fala assim, por que será? Não, e se a gente... Por que será? Se formos cavar os times brasileiros, a gente acha inúmeros estrangeiros. Tem alemão no contratações Vitória. O Paulo Massini, ele costuma dizer uma coisa que é muito bacana. Ele fala que os dirigentes brasileiros são míopes. Eles são míopes e aí tem essas falhas de contratação. Algo mais, Jonathan, para chamar o intervalo? Então vou chamar o segundo intervalo, pagar aqui o segundo intervalo, beber mais uma aguinha aqui com a Luciana e Bruno.
Na volta, a gente vai continuar falando um pouquinho de Campeonato Brasileiro e discutir qual estilo de jogo, então, você gosta mais. O do Grêmio, que atropelou o Goiás na Copa do Brasil, tá jogando fino, hein? O Grêmio tá martelando o ataque o tempo todo e não tá tomando gol. O do Corinthians, mais postado, defesa mais segura sem tomar gol. Quando dá belisca é cirúrgico. Ou do Atlético Paranaense, que é um sistema aí que a gente já conhecia do Fernando Diniz, mas em equipe grande é inovador, né? Ele tá tentando fazer isso em equipe grande. Toque de bola, posse de bola, saindo pro jogo, toca para ver se abre a defesa e faz o gol. A gente vai discutir isso e, claro, o resultado está atrelado a isso. Vale o resultado ou vale o trabalho? Nelson Batista saiu do esporte falando um monte, hein? Daqui a pouco a gente volta. Assista ao Esporte na Rede. Aqui temos a análise esportiva de qualidade. Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade, faça Unicesumar. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, CIA, Centauro, lojas americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado, que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. A Telos Agência de Eventos oferece serviços excepcionais de bartenders e doces finos. Você irá se surpreender com a qualidade e atendimento personalizados. Usando produtos de qualidade, a Telos disponibiliza em seu escritório degustação de seus diversos produtos. Avenida Torres Tibagi, 846, Bloco C, Vila Prazível, Guarulhos. Telefone 4574-2631. Telos, o sabor de sua festa. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, 1 ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem.
atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Assiste Esporte na Rede. Aqui tem análise de esportivo de qualidade. Profissional, realmente de respeito. Um abraço. Maravilha, Esporte está de volta com o seu terceiro bloco. O intervalo é o melhor. Olha, é o seguinte, não, o intervalo é melhor que o programa, né? O intervalo tem que ser melhor que o programa. Um dia, você que é assinante, mora em Guarulhos, se mora perto, isso não é espaçoso tudo, mas um dia você vem conhecer a equipe pessoalmente, ao vivo. Te garanto que você vai sair daqui com uma outra imagem nossa, inclusive, né? Isso é até meio arriscado. Dar altas risadas. Enquanto você não vem, você participa online aqui com a Luciane Bruno, certo, Isso. Luciane? Tava trocando umas ideias de moda com o Luiz Ademar aqui nos intervalos, né? Hoje o Luiz Ademar está na Berlinda, já diria Silvio Santos. Ela está brilhando. Olha como ele está brilhando hoje, gente. Tira o papel da frente, Luciano. Já que Brilhando agora mais momento ainda. moda, olha aqui, ó. Tira a bolinha aqui também, olha que beleza. Tô brilhando. Brilhos. Mais do que o dia habitual. Cada sorriso é um flash. Cada sorriso é um flash. Reverberando. Luz própria. Vamos lá, gente. Se você ainda não participou, participe pela nossa página do Facebook, facebook.com/Programa Esporte na Rede. E também pelo nosso WhatsApp, que é o 9, né? Claro, prefixo 11, 94112-5995. Está aqui embaixo, 4112-5995. E comente sobre o look dos nossos comentaristas, o meu. A gente pode falar também do cabelo. Olha do que nosso cabelo. Jonathan. Espetacular. Meu Deus. Cabelo maravilhoso. Mira que espetáculo, ó. PVC de Guarulhos, /Cristiano Tô Ronaldo. esperando sua Esporte na Rede. participação, hein? Por favor, responda a enquete da noite também, que é, vamos A relembrar. enquete da noite é a Não seguinte. custa, né? A gente estava comentando dos jogadores mais maus, né? Podia ter uma enquete assim ou não? Esse a gente vai deixar pro Dudu. final do ano. Quem é Por isso o que eu falo melhor brasileiro. jogador aí, tá aí na sua tela, quem é o melhor jogador estrangeiro em atividade no Brasil? No Brasil não, desculpa, estrangeiro. Estrangeiro em atividade no Brasil. Melhor jogador estrangeiro em atividade Olha, no Brasil. gente. Qual é? Olha, eu Qual é? concordo com a Thaís. O Romero, eu acho que é o... Meu Deus do céu, socorro. Que jogo vocês estão vendo? Parece a mídia que viu o jogo do Palmeiras ontem. Eu vou votar no casinho, muda meu voto. Ó, o negócio é o seguinte, nesse bloco a gente vai discutir um pouco dos estilos de jogo que a gente falou, né? Grêmio, Corinthians, Atlético Paranaense. E também falar um pouco da demissão do Nelsinho Batista do Sport pra gente colocar o que você... Bom, o dirigente, a gente viu que falou de dirigente míope, dirigente contrato errado. E o dirigente, além de tudo, eu não sei se age como torcedor, eu não sei se age com má fé, eu não sei se é porque eu tenho um amigo que procura para colocar alguém lá, eu não sei se leva dinheiro porque o empresário traz um técnico, eu não sei qual é a razão, mas como é que você traz o Nelsinho Batista, um cara que é experiente, está tentando reerguer o esporte quase quebrado financeiramente, ele vai lá, na maior da boa vontade, está fazendo um trabalho, conseguiu empatar com o Botafogo, saiu na frente, o time não jogou mal, o Sport tem muita dificuldade, desde o ano passado quase caiu para a segunda divisão por conta de todo esse cenário ruim que está lá dentro do clube. E aí, me vaza o áudio lá no grupo do WhatsApp de que o Nelsinho só não foi demitido porque faltou perder para o Botafogo. Se perdesse para o Botafogo, ele seria demitido. Pô, então o que vale mais? É resultado ou é um trabalho sério, um desempenho que você está ali fazendo no seu clube? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai colocar, Rafael Guarino, vou inverter aqui com você então, a sonora do Nelsinho Batista. E depois a gente coloca os estilos de jogo, porque está tudo interligado para a gente comentar aí. Coloca o Nelsinho para a gente, por favor. Primeiro de fazer uma colocação, né? Talvez até eu responda a sua pergunta.
eu estou fazendo essa coletiva e estou usando da mesma forma que os diretores usaram com o áudio que vazou ontem. Eu fiquei sabendo desse áudio, tomei conhecimento desse áudio, ouvi o áudio, e para consumar a minha demissão, para consumar nessa declaração a minha demissão, só faltou a derrota do Sport. Então, eu, vendo isso, foi por isso que eu convoquei vocês, pedi e agradeço o comparecimento de vocês, que eu trato as pessoas do jeito que elas me tratam. Então, eu estou aqui para dizer que é uma covardia o que foi feito, porque eles estão nos acompanhando aqui, eles sabem o trabalho do dia a dia, e foi uma declaração, né, que eu acho que até, em parte, eu tenho que aceitar. Por quê? A cobrança. Eu, como treinador, eu tenho que conviver com a cobrança, eu tenho que conviver com a pressão, porque o futebol brasileiro é assim. Agora, existe uma grande mentira no final, quando ele diz que essa semana ele deu totais condições de trabalho para a gente ir para o jogo de ontem. Mentira. Nem no CT ele apareceu. Eles não me deram o Carlos Henrique porque não tinha dinheiro para pagar o empréstimo para o Londrina. Não foi falta de condições, nada. Foi a falta de pagamento para o Londrina que o Carlos Henrique não teve condições. Eu fui para o banco ontem, eu fui para o jogo sem um atacante na frente, precisando improvisar. Então, isso me deixou muito magoado. Né? Me deixou muito magoado deles estarem com problemas, né? Me criticaram porque eu falei da crise financeira do esporte no Globocom, mas é uma verdade, não é uma realidade. Todo mundo sabe, só eles que não sabem. Só eles que não sabem. A realidade é essa hoje. Eles têm que ter o pé no chão para fazer com que o esporte saia dessa situação. É uma grande instituição, né? O torcedor do esporte merece essa consideração. Do Nelson Batista, ele, né, evidentemente muito magoado, mas pelo discurso dele, ele dá a entender que a cobrança tem que existir, existe, e que o futebol brasileiro é movido ao resultado. Isso na entrelinha você consegue captar. E aí, então, a gente vai discutir agora, a gente pode colocar os estilos futebolísticos aí, você vai acompanhar um pouco de Grêmio, um pouco de Corinthians aí na sua tela, e de Atlético Paranaense também, porque teve na segunda rodada do Brasileiro, o Grêmio e o Atlético Paranaense se enfrentaram, esse confronto dos dois estilos, foi um jogo bonito, que é esse que você está vendo aí, embora o Grêmio tenha massacrado muito mais o Atlético Paranaense do que o Atlético Paranaense tenha causado perigo para o Grêmio, porém o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, né, jogando um futebol bacana, fazendo gol de toque dentro da área do São Paulo, inclusive, mesmo com toda a defesa e retranca do Aguirre. Então, assim, Nelsinho foi mandado embora do Sport, né, reclamou dos dirigentes, mas falou que o resultado é importante no futebol brasileiro, é o que mantém. E aí a gente vai ver 3 estilos de jogos diferentes. Grêmio, que hoje joga um futebol vistoso, de toque de bola, transição rápida, e martela no campo de ataque do adversário, faz marcação alta, jogando bem, então martela bastante, cria muita chance de gol por jogo. O do Corinthians, que fica mais postado atrás, segura mais o jogo. Quando sai em contra-ataque de transição rápida e tem sido cirúrgico, fica menos no campo de ataque do adversário, cria menos chance de gol, mas quando cria é quase letal. E o do Atlético Paranaense, que agora o Fernando Diniz está conseguindo implantar, que é posse de bola, toque, sai para o jogo, tenta sair para o jogo, toca para abrir a defesa do adversário. Posso só acrescentar? Qual vocês... Claro. Porque, assim, vamos lá. Até o Corinthians ser campeão paulista, o futebol do Palmeiras era o futebol que jogava com os volantes, joga com o Dudu, joga com o Aberto, ou com o William, ou com o Keno, não sei o quê. O Bora foi artilheiro do campeonato, o Lucas Lima jogando muito. Até a... Então, acho, e estendo, não sei se o Leandro me permite, claro. O Palmeiras também. Tudo bem, você tá... pode tudo aqui. Não. Eu tô querendo, porque o Palmeiras vinha... Aí o que aconteceu? Eu acho que a perda do time,
título, aí você tem aquelas situações todas Sim, que acabaram abalando, mas o futebol do Palmeiras vinha sendo mais vistoso, por exemplo, do Corinthians até a final. Né? Eu tinha separado os três, porque apesar do Roger estar tentando achar o time agora, me parece que esses três times têm uma filosofia de jogo já melhor determinada, embora do Atlético Paranaense seja mais então, porque do Atlético, então, mas é do Atlético, mais incipiente, mas o Atlético, tem uma proposta clara de jogo. O Atlético jogou com outro treinador e com outro time o campeonato todinho. O Fernando Diniz treinou para jogar. E aí veio a Copa do Brasil, não foi eliminado pelo Tubarão, 5-4 no Tubarão? Isso. No finalzinho, com gols 49. Foi na conta do chá. Como também foi o São Paulo que poderia ir para os pênaltis, estava 2-0 e tal. Então ele também, assim como o Palmeiras está tentando o próprio Grêmio massacrou. Tá bom, podemos incluir o Palmeiras aí. Só então para arredondar e aí liberar para vocês se digladiarem aqui no debate, qual estilo vocês preferem e por quê. Só quero para retomar a sonora do Nelsinho. Porque o trabalho do Grêmio já deu resultados, que foi um título de Copa do Brasil, um título de Libertadores da América. O trabalho do Corinthians já deu resultados. 2 títulos brasileiros aí em todos os anos, Libertadores lá em 2012, mas títulos brasileiros em vários anos dessa Paulista, tem ganhado títulos. E o trabalho do Fernando Diniz ainda não deu resultados práticos. Quer dizer, ele conseguiu um vice-campeonato paulista com o Audax, que ninguém esperava, mas agora está dirigindo o Atlético Paranaense, que pode tentar beliscar alguma coisa. Então esse ainda não deu resultado. E muita gente fala, se perder 3 jogos, vão mandar embora, não vão segurar. E o Mário Celso Petralha diz que não, que o Atlético Paranaense vai segurar qualquer que seja o resultado, porque ele gosta muito do trabalho do Fernando Diniz e quer ver esse trabalho aflorar. Eu torço para que ele fique pelo menos um ano para a gente ver esse time encaixar. Que estilo vocês preferem e por quê? Estamos vendo aí agora o Corinthians com seu estilo mais pragmático, porém goleando o Paraná Clube. Agora sim, digladiem-se. Bem, Leandro, antes de falar do estilo, eu só queria pontuar uma coisa bem rápida sobre o Nelsinho Batista. É triste a gente ver um profissional dando esse tipo, 10 minutos no total, dando esse tipo de entrevista. E só uma informação histórica para o torcedor do Corinthians mais jovem, o Nelsinho Batista ele foi o Carille da conquista de 90 do Corinthians. Quando só tinha o Neto acima da média, era um time muito parecido com o do ano passado. Ele caiu com o Corinthians também. Não, também, mas na conquista de 90... Foi vice-campeão em 89 com o Então, ele teve uma sequência com um time muito limitado, só com o Neto fazendo gol de faltas praticamente. 90, isso, desculpa. Agora quanto ao estilo de jogo, eu tenho minhas preferências, claro, que é pelo Fernando Diniz. Mas eu entendo que dentro da dinâmica do futebol, calendário, investimento, contusão, o cara tem que fazer um futebol de acordo com o perfil do elenco. Eu não conheço a fundo o elenco do Atlético Paranaense, eu não vou mentir aqui, mas eu conheço do Corinthians. Então eu gosto do que o Carille faz no Corinthians, porque é adequado para o elenco do Corinthians. O treinador nada mais é que um gestor de recursos. A gente não está, infelizmente, na Europa, onde o cara pode montar um time igual no videogame. Ele pode montar um estilo. Então eu acho que o treinador aqui é um adaptador do que ele tem no elenco. Então eu prefiro o Carille. Eu queria, a respeito do Nelsinho... Você gosta muito do Diniz, mas prefere o Carille? Isso, prefiro. Bom, só para deixar claro. O Nelsinho Batista saiu do Japão, estava 6, 7 anos, se não me engano, para lá, acostumado com organização, mesmo time, não sei o quê. É resultado ou desempenho, Ademar? E aí? Eu acho que no futebol brasileiro é uma mentira, uma hipocrisia a gente falar que é o trabalho. Nós adoramos, a imprensa gosta de falar isso. Mas não viram o trabalho. Não vão ver nunca. É só resultado. Futebol brasileiro é só resultado. O Nelsinho é a prova disso. Não recebeu um salário. É verdade. Ficou quebrando. O Carlos Henrique do Londrina foi anunciado, e você viu que ele falou não veio por causa de dinheiro, porque se não tem dinheiro para pagar salário... 300 mil reais. Não, muito bem. Mas o Nelsinho não ganhou um salário até hoje. O presidente do Sport, Arnaldo Batista, ele pegou o Sport saneado. Em 2015. E ele está sendo processado pelo diretor de futebol. Todo o apoio que ele tinha dos outros ex-presidentes, o Sport deve 20 milhões na praça, vendeu todo mundo, não tem time. E o diretor de futebol está falando que vai mostrar que ele é ladrão, não sou eu que estou falando. Está no Twitter, eu tenho acompanhado essa briga toda aí no Twitter, os caras um falando que o outro é ladrão. Então que vai provar, falou se é canalha e tal, enfim... Aquela baixaria. Mas enfim, e vai manter a mesma equipe você vê como é resultado, que ficaram fritando ele, que se ele tivesse perdido, ele caía, mesmo não tendo um centroavante ou um atacante. Quem jogou foi o Rogério, aquele que jogou no São Paulo, que jogou atacante, quem viu o jogo na segunda-feira. Eu vi um pedaço. Vamos agora mudar os estilos. O melhor futebol do Brasil de 2017 e 2018 é o do Grêmio. Disparado, o Corinthians foi campeão brasileiro e o Grêmio foi campeão da Libertadores. Então, para mim... O futebol é o do Grêmio. Chegou a jogar com o Real Madrid, perder de 1-0 porque foi covarde.
Se ele tentasse jogar o que jogou... Não tinha o Arthur, hein? Exatamente. Mas se ele tentasse jogar, podia perder de 4 como o Santos perdeu do Barcelona. Mas, de repente, podia ganhar, se ele tentasse jogar. Não que o Santos tenha tentado jogar contra o Barcelona. Exatamente. O Grêmio não toma gol de bola rolando Não, desde o ano passado. Desde da metade do ano passado. Para mim é o seguinte, o time do Carille o Carille é espetacular, mas o futebol eventualmente classificou na semifinal contra o São Paulo num gol de escanteio no último minuto, porque não jogou nada, perdeu de 1-0, não jogou nada, perdeu o primeiro jogo com o Palmeiras, o segundo que ganhou fez um gol e ficou não jogando nada pelos pênaltis o tempo todo. Ganhou do Paraná, é verdade, jogando muito aí, mas também o Paraná, com todo respeito, vai cair. O Paraná é horrível. Mano, se o meu time aqui de Guarulhos mete 3, se o Corinthians meter 4, a gente mete 2, 3, assim. Mas, enfim... E o time do Atlético Paranaense, eu gosto muito, tenho muita amizade, converso muito com o Fernando Diniz. Tive num curso no final do ano passado com ele, Sérgio Soares e tal. Eu gosto muito de cursos de arbitragem, de futebol, enfim. Tive com ele. Encontrei com ele na Disney em dezembro, estava com os filhos lá, batendo um papo. Gosto muito dele. Eu acompanhei muito o trabalho dele. Aí, o time dele é assim, não tem um futebol ainda. O time dele é o 5-4 com o Tubarão. Ainda está no período de oscilação. Foi pouco testado. O que é normal, foi pouco testado. Não jogou nada contra a Chapecoense no primeiro tempo, depois fez 5. Depois fez 5. Então, mas o futebol e o trabalho dele é muito bom. Mas eu adoraria ver o Atlético Paranaense no meio para baixo da tabela para ver se eles... Se o trabalho... Tem que apostar no trabalho, porque eu acho que se apostar... Adoraria não falar eu queria ver ele não estou desejando mal. Não, eu tô falando pro dirigente. Eu queria ver um teste. Se o seu time está na instabilidade... Porque o Roger era o melhor futebol do Campeonato Paulista até um jogo com o Corinthians. Novo Horizontino atropelou, foi 8 gols, não sei o quê, perdeu, aí começou meio assim, opa, o Roger ontem ele já virou o Guardiola. Então, aqui no futebol, aí que eu te falo, é hipocrisia. Não existe trabalho. E eu torço para que dê tempo o trabalho do Fernando Diniz. Acho que não dá para ir do céu ao inferno em uma rodada ou 2 rodadas, né? E isso é papel nosso, né? A gente culpa nossa. Tem que ter o equilíbrio. O Roger perdeu o título pro Corinthians e aí o brasileiro, o Libertadores... O Roger perdeu o título pro Corinthians e ninguém falou que contra o Santos fez 2 jogos horrorosos. Então, o Palmeiras quase foi eliminado ali. Quase foi eliminado ali. Já vinha oscilando há muito mais tempo do que com o Corinthians. E isso é papel nosso. A gente tem que fazer essa análise fria e calculada. Com relação ao estilo, né, de jogo. Estilo de jogo e a coisa do resultado barra trabalho. O Nelsinho é isso mesmo, um profissional competente e tal. Não acho ele tão brilhante. E ele foi realmente maltratado na diretoria do esporte, foram demitidos profissionais da comissão técnica e ele brigando lá para tentar manter. Não tem ninguém, não tem dinheiro, tem dívida. O time corre sérios riscos de rebaixamento. Agora, com relação ao melhor estilo de jogo, né, é inegável que o estilo de futebol do Grêmio é o que mais encanta, porque ele consegue jogar um futebol prazeroso de ver, bonito, com peças que não são grandes craques consumados, não, com peças medianas. Tem um padrão de jogo, então você vê que é o fruto do trabalho de um treinador. Mas é claro, como o Flávio citou, eu gosto muito do Fernando Diniz. Eu acompanhei muito o Audax, 2011, 12, 13, 14, estava muito ali no ABC, narrando jogos, São Bernardo, São Caetano, e o Audax sempre lá. Tive muitas oportunidades de conversar com o Fernando Diniz, entende muito de futebol. É legal você ver, o time entra em campo e sai jogando, e troca passes. O Aguirre pressionou ele lá no jogo, o time não se amedrontou. Né? Claro que quando você está faltando 4 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, você está em penúltimo, você precisa, vai dar mais, com certeza vai ser a pressão maior em cima do Atlético. Mas eu gosto de ver o time do Fernando Diniz jogar. Mas sem dúvida que o futebol do Grêmio é o que mais me agrada hoje. E aí, PVC, Jonathan? Não, pra mim... Cristiano Ronaldo. Você viu? Todo dia é um apelido. Agora você vai aparecer na tela mais próximo. Cabelo, aí, olha aqui, olha aqui. Nós vamos comprar um gel pra você parar de cuspir no dedo. Aproveitar que meu pai esse dia tirou o chapéu perto de mim, o cabelo dele tá aqui. Então, quanto eu tenho, enfim, vamos lá. E tem o Arthur. Exatamente. Nós vamos comprar um gelzinho só. As entradas aí já estão generosas. Você viu? Nós vamos comprar um gelzinho pra você não ficar mais cuspindo na mão. Exatamente. Mas, enfim, voltando aqui à questão do estilo de jogo, eu gosto muito do Grêmio, eu acho que desses daí o Grêmio. O Corinthians eu sempre atribuo, que é uma questão sem querer, mas foi de gestão, porque o Corinthians ele joga bem, e sempre vem jogando bem nos últimos anos, mas poucas pessoas lembram que, por exemplo, o Cássio está quase 6 anos no Corinthians, o Fagner também, o Balbuena acho que já tem 2, 3 anos também. Então, é um time que joga bem por entrosamento mesmo. Mas o que me chama a atenção no time do Grêmio é que
por exemplo, o próprio Renato Gaúcho, já entrando na questão do que o Leandro falou também, de planejamento e de resultado, enfim. O Renato Gaúcho, quando chegou no Grêmio, todo mundo, com exceção da torcida do Grêmio, que gosta do Renato Gaúcho, todo mundo desceu ao porrete, falou, pô, como assim? O cara tava jogando futevôlei lá na praia, você convida o cara para ser técnico de futebol. E ele foi ganhando, e ao mesmo tempo que ele foi ganhando, mostrando o futebol do Grêmio, que até hoje ninguém consegue distinguir qual que é a formação do Grêmio, você não sabe se é 4-4-2, você não sabe se é... Enfim, é um time que realmente se movimenta muito em campo, e tanto que troca de centroavante toda hora, tem acho que 3 centroavantes, não, o André, que eu lembro aqui, o André, o Jael, o Hernani tá lá também, e sempre estão fazendo Olha o detalhe, Maicon saiu escorraçado desprezado. daqui. Ele tem o Cícero, saiu escorraçado Cortez, daqui. o Ramiro, que estava Ele tinha o Marcelo Oliveira, que antes de vir. Exato. Cortez, que saiu escorraçado. Edilson do Corinthians saiu escorraçado. O Ramiro na fase ruim colocou pra jogar. O Arthur, que ninguém conhecia, ele falou, te dou confiança, vai jogar bola. Exatamente. E ele pegou esse pacote e fez com que todos hoje reverenciassem o Grêmio, prestigiando até os resultados que o time conseguiu, mas é bom lembrar, foi uma questão de aposta que o Grêmio fez. E só completando em relação ao Atlético Paranaense, eu já assisti... Será que se ele estivesse jogando esse futebol ótimo que o Grêmio tá? Porque o Grêmio pressiona o tempo todo no campeonato, cria 500 mil chances. E os resultados não tivessem vindo, haveria crítica em cima do Renato? Com certeza, porque, por exemplo, esse time do Grêmio que está nas mãos do Renato, poucas pessoas lembram, era o time do Roger, que está no Palmeiras hoje. E o Roger não conseguiu fazer o time andar. Por quê? Porque o Roger tem suas convicções. Ele joga de uma maneira diferente no Palmeiras. Ele traz uma linha de 3 para frente ali e desponta os laterais. O Grêmio já não faz tanto isso. O Grêmio aposta mais naquele jogo mais vertical, com a bola sobrando para o centroavante fazer gol. Enfim, é um pouco diferente nesse contexto. E voltando à questão do Atlético Paranaense, eu acompanhei alguns jogos também. O Fernando Diniz eu não conheço, mas... e ele é um exemplo do que nós falamos no bloco anterior. O Atlético Paranaense joga com uma linha de 3 na zaga. E nem por isso é um time que todo mundo fala que é defensivo. 3-4-3. Aquele Pavês, que na verdade é volante, ele joga de zagueiro, ele recua. Se você voltar ali as imagens que estavam passando, você sempre vai ver. Ele marca com linha de 5 atrás? Eu não Exatamente. Esse ponto que eu quero pegar. Eu acho que hoje a linha de 3 não existe, porque a linha de 5 é evolução. Exatamente. Não, então, você tem que jogar de uma maneira quando você tem a bola, exatamente, de uma maneira quando você não tem a Mas bola. esse 3-5-2, eu acredito que foi isso que você falou aquela hora. 3-5-2 tradicional, ele não existe mais, não cabe no futebol de hoje. A evolução dele é a linha de 5 ali atrás. Porque graças à compleição física dos jogadores, a evolução da preparação física, hoje você pode se dar o luxo de ficar com 5 aqui atrás e depois os caras irem lá pra frente. Só para completar, eu acho que o que mais destaca a força do trabalho desses treinadores é você ver tanto do Fernando, eu estou destacando aqui, só deixar claro, eu prefiro o Grêmio, mas eu estou destacando o Atlético, por quê? Porque esses dois times, de certa forma, ressurgiram alguns jogadores que não são ruins, mas de certa forma estavam desprezados. O Grêmio é o maior exemplo, mas o Atlético Paranaense, por exemplo, o lateral, o Jonathan, que eu sempre gostei, Xará, não por ser meu Xará, mas ele era bom lateral, ele não é ruim como ele era. Foi pra seleção. Jogou na Europa. E tá jogando o fino da bola lá. O Guilherme, eu tenho alguns receios, que ele dorme algumas vezes em campo e tal, mas esse próprio Pablo aí, o atacante, o Pablo, fora do país ele foi companheiro do Cristiano Ronaldo, entre aspas, porque ele jogou no Real Madrid. Então, um jogador que tinha o seu prestígio. Então, quando um técnico consegue, dentro da sua formação, resgatar jogadores de qualidade, sempre vai ter o meu mérito. O Santos como uma das grandes promessas. Corneta é isso aí que ele fez com o Guilherme. Isso é corneta. Agora sim, só pra a gente ver os dois estilos, rapidamente. Não, rapidinho. Mas vocês vão falar as considerações finais. Se a gente fosse analisar qual que é o melhor estilo, nós vimos o jogo, acho que todos aqui devem ter visto, Grêmio e... Nós vimos o 0x0 de São Paulo e Ceará e o 0x0 de Atlético. Dois estilos completamente horrorosos, né? Assim, diferente de diferença. Mas... qual foi o estilo que agradou mais no 0x0, do Atlético ou do Grêmio? Atlético, sem dúvida. Porque um está consolidado, o outro está tentando se consolidar. Eu acho que é aí que está a diferença. Exatamente. Foi um baita duelo. Torçamos para... 0x0 bom. Foi um 0x0 bom. É difícil. É difícil. Por isso que eu provoquei. E por isso que eu provoquei o Jonathan. Eu disse, será que se o Grêmio criar e não vier o resultado, o Renato Gaúcho vai sofrer... Com certeza. Eu acho que depois do título da Libertadores... acho que então, o Ademar disse que é resultado, mas agora ele tem crédito, né? Aí você tem o crédito. Então, ele tem lastro e tem crédito. Senhores, acabou o programa. Flavinho. Boa noite, Leandro. Falou, boa noite a todos aqui. Foi uma honra, foi um prazer. Boa noite a você que nos acompanhou. Até mais. Deixa eu falar, a Copa do Brasil a gente vai falar na semana que vem, porque a gente consegue passar todos os resultados e todos os melhores momentos dos jogos de ida, pelo menos da rodada de ida, porque a volta está marcada para outra semana do dia 9 e 10, quarta e quinta-feira. Aliás, dia 10 é o programa de aniversário aqui do Esporte na Rede, tá? Dia 10 a gente completa 1 ano de TV Destaque
E 10 anos de fundação do Esporte na Rede. Vai ter bolo sim, vai ter atração musical, mas eu anuncio para você na semana que vem. Combinado? Luiz Ademar, meu cara, muito obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite de ter e a participação de Aquele todos. destaque final caprichado, né? Eu queria também agradecer a você que é aí de casa e eu quero principalmente o meu destaque. Primeiro, olha que blusa, Davi. Espetacular. Esse é o destaque final. Olha que brilhando. E por favor, olha que cabelo. O cara fica cuspindo no canto da mão toda hora e daqui eu vou comprar um Gumex pra ele, pra dar uma ajudinha. Mas eu vou trazer um Gumex na próxima aí. Então o meu destaque final vai por esse belo cabelo e essa bela blusa. Não poderia haver destaques finais melhores, Demar. Esses dias me perguntaram se eu usava Neutrox, eu nem sei o que é. Demar, valeu, até a próxima. Obrigado. Marião, até a próxima, meu cara. Legal, meu destaque final vai fugir um pouquinho do esporte, vai para que seja curto, porque já deu 8h30. Para a questão de jornalismo, que a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que é um braço, inclusive, para a Hora do Brasil, que produzia entrevistas fantásticas, reportagens super importantes, ela está sendo totalmente desmontada pelo governo federal. Eu, como jornalista, só tenho a lamentar. Que pena. Obrigado, Marião. Até a próxima. Jonathan, nosso PVC de Guarulhos, / Cristiano Ronaldo, até. Bom, eu quero agradecer. Obrigado, você que nos assistiu, aguentou aí todo esse tempo. Se falamos alguma besteira, nos desculpe, mas eu acho que foi muito bom. Não, você, eu não. Fale por você, né? O Jonathan vai ter que passar um media training. Ele é assim, obrigado. Calma, Jonathan. Gesto não pode ser brusco no ar, você sabia? Eu te dou a oportunidade de fechar de novo, então. Jonathan, obrigado, até a próxima. Obrigado. Agora. Cavaleiro. Eu gostaria de destacar aqui também que na próxima semana teremos aí 2 jogos muito bons da Champions, né? As voltas de Liverpool e Roma, Bayern e Real Madrid. Luciane e Bruno. Olha, querida, o meu destaque vai para o pessoal aí de casa que nos acompanhou, que nos prestigiou, que mandou aqui as mensagens. Um grande beijo a todos. Um grande beijo para minha tia. Ela mandou um beijo para você hoje. Obrigado. Ela tá lá em casa. Nunca vem, né? Aquela que nunca vem. A tia nunca invisível. vem. A tia invisível. E um beijo enorme para minha mãe e para meu pai que também estão me assistindo. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assiste. E daqui a 15 dias estou de volta. Isso. Um grande beijo a todos e tenham uma excelente semana. Valeu, Lulu. Zidane no Na lugar semana do que vem, Carvajal. na semana Ele que vem, botou na semana que vem estará a Mimi aqui. Mário, acabou o programa, não tem mais tempo pra nada. Gente, até semana que vem, quinta-feira, 7 horas da noite, Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Sem mais delongas. Tchau. Tchau.